E aí, otaku que assiste Spy Family e sai do anime com vontade de ter um filho, tudo bem com você? Esse vídeo era pra ser só mais uma análise normal de anime, porém, com esse em questão, é impossível. E eu não tô exagerando, cara, se liga no que você vai ver aqui. Violência contra a mulher, aliens estudadores, velha macumbeira tarada e busca implacável do pau do protagonista. Ai, Japão, por que você faz isso? Japão! Enfim, vamos logo pro vídeo. O anime já começa com essa mina aí, chamada Momo. Ela tá discutindo com o namorado e tal. Daí ela tenta dar um chute no maluco porque ele é machista. Só que, como ele é machista, ele revida e dá logo um chutão nela assim, pra ela ficar quietinha. Depois corta pra ela conversando com as amigas, desabafando e tal, chorando. E tem essa loirinha aí, claramente da raça Garotas Palhaço. E a garota palhaço pergunta: Amiga, por que você ficou com aquele machista? E ela diz: é porque ele me lembrava o Ken Katakura. Quem será esse Ken Katakura? Não faço ideia. A única questão que fica nisso tudo é: quem tá com a cura? Parei. Daí ela começa a andar pela escola, se arrastando, porque basicamente ela tá no cio e não tem nenhum alfa pra ela poder dar a Só que daí ela vê um Betinha sofrendo bullying. Bom, pelo menos no Japão, né? Porque o bullying mais fraco no Brasil é você pregar a mochila do amiguinho no teto da escola. E quem tá sofrendo bullying é esse nerdola aí que representa o otaku médio, né? Isolado, virgão, beta, it's over. Ela meio que sente peninha e chega ali por perto pra ajudar ele. E cara, é incrível que a partir do momento de que uma gostosinha chega na sala, todo mundo fica em silêncio. E os caras param de perturbar o Nerdola. Mas, como pro Beta nunca sobra nada, ela logo sai dali. E o Nerdola não pode receber migalha de atenção, que ele já se emociona e começa a ir atrás da mina, achando que tem alguma chance e puxando assunto sobre ET e essas paradas. Você já ouviu falar nos Illuminati? E nas pessoas largato? Sabia que tem famosos que podem ser répteis? Você sabia que o Puff Daddy era só mais uma marionete do Nego Ney? Mas ela logo já põe ele no lugar dele, falando para ele não confundir as coisas e que não quer saber de alien e de nenhum assunto de nerd. Ela pega pesado e esculacha ele, e ainda fala que é por isso que ele não tem amigos. Mas depois de ter humilhado ele e deixado ele tristinho, ela fica com pena do Beta novamente e tenta se desculpar. Nota aqui, uma coisa que eu achei legal nesse anime são as expressões, cara. Na moral, olha a cara do desgraçado enquanto ele mostra as maluquices dele de nerd e tal. E olha a cara dela de quem tá gostando de tudo isso. Até a parte que ela humilha ele, tava tudo bem, só que ela cometeu o erro de falar que não acredita em aliens. Parceira, você basicamente mexeu com a religião do cara. Ela não acredita em ETs, mas acredita em espíritos. Já ele não acredita em espíritos, mas acredita em aliens. Já eu acredito que você que está vendo esse vídeo é uma pessoa linda, elevando a autoestima dos inscritos. Daí começa uma discussão sobre qual existe, qual é fake, ET ou espírito. A mina diz que a avó dela era médium e manjava dos feitiços, orixás e macumbinha. Eu boto litro de cachaça, farofa de mel e dendê, na rua onde você passa, feitiço pra amarrar você. Foi mal, me empolguei. E enquanto eles ficam discutindo, as amigas da Momo chegam e dão uma zoada. E ela tá pegando o Nerdola agora. Menina, que isso? Tá desesperada? Mano, sabe o que me lembra eles dois discutindo assim? Aquele vídeo antigaço nerd versus gostosa. Saudade de Galo Frito. E pra acabar com a discussão, eles decidem fazer uma aposta. O nerd vai pra uma área amaldiçoada, ver se tem espírito mesmo, se é realzão ou não. E a Momo vai pra um lugar que pode surgir alien. Se ela conseguir fazer ele ver espírito, ele vira escravo dela. E se o Nerdola conseguir fazer ela ver um Oni, ela vira escravo dele. Eu juro que não inventei nada disso, eles realmente apostaram isso. Daí corta para Momo indo para um hospital abandonado que, segundo o Nerdola, é um local que costuma aparecer OVNI para quem vai no telhado desse hospital. Enquanto isso, ela tá se cagando de medo. Já ele, bom, vai para uma espécie de túnel abandonado que, segundo a Momo, deve ter espírito. E a fonte dela basicamente foi a internet. Ela literalmente meteu um "se tá na internet é verdade". Daí a Momo conta umas histórias de que quando ela saía de casa, ela tinha que fazer
fazer o L até o caminho da escola. Só que por causa disso ela sofria bullying, inclusive do garoto que ela gostava, e ela ficava com raiva disso. Mas depois ela se ligou que o que dava raiva nela era o fato de zoarem a avó dela, porque ela gosta muito da vovó. Por isso ela acredita em espíritos, porque a vovó também acredita, enfim. Papo vai, papo vem, começa uma das cenas mais esquisitas, cara. Meu Deus. É sério, eu não sou capaz de narrar isso, então eu vou deixar vocês verem a cena. Se liga. Permito que você mame nas minhas tetas. Se me deixar chupar a sua roupa. O moleque começa a correr na mesma hora pra proteger a sua virgindade a todo custo. Só que não dá muito certo, porque o nome do espírito é Velha Turbo. E se tem turbo no nome, já sabe, né? Mi nombre es Turbo. E me masturbo. Não esse turbo. Eu quis dizer que ela alcança ele. E na hora que a Momo decide sair do hospital pra ajudar ele, ela é capturada pelo ET Bilu. E eram 3 deles. Daí vem a segunda cena mais bizarra do anime. Simplesmente capturaram ela e despiram ela. Mano, eu tô com medo com o desenrolar desse anime daqui pra frente. Daí os ETs falam que se chamam Serpianos porque eles vieram do planeta Serpo. E que sua espécie só tem macho. Então, pra proliferar a espécie, eles precisam estudar seres humanos, se é que vocês sacaram. E daí ele mete o jubileu pra fora e fala: vamos iniciar o nosso sexo. Com aquela cara bizarra. Não, e ainda piora, eles tentam hipnotizar ela pra fazer ela ficar com vontade de ser estudada. Mas aí, no último segundo, ela é salva pelo toque do celular. E sai de dentro do celular essa criatura bizarra, metade espírito e metade nerdola. E começa uma luta frenética entre o nerdola amaldiçoado e os ETs Bilus. E no meio da luta vem um flashback da Momo e a sua vovó falando pra ela liberar o Ki. E se tem flashback no anime, vocês sabem o que vai acontecer, né? Isso mesmo. Poder tirado do cu. Nesse caso, tirado abaixo do umbigo. Peraí. A avó dela disse abaixo do umbigo. E o que tem abaixo do umbigo? Então o poder dela vem da... Depois dela conseguir meter o cacete nos aliens, ela acaba tendo que lidar com um moleque que foi possuído. E ela até consegue tirar a velha de dentro dele, mas isso não tirou a maldição. Motivo? Bom, ela ainda tá com o pau dele. Não tenho o que dizer. Ela tá com o pau dele. A velha de alguma forma some da cena com o pau do menor. E o OVNI acaba fazendo um pouso forçado completamente em segurança. Agora, ela acredita em OVNI e ele acredita em espírito. Já eu acredito que esse anime conseguiu ser mais bizarro que JoJo só com um episódio. Enfim, daí eles percebem que a Momo tem que ficar com a mãozinha esticada 24 horas, senão a velha acaba possuindo o nerdola. O que acaba gerando umas cenas engraçadinhas até, porque ela tem que ficar ali concentrada, pá, o tempo todo. Depois disso, ela pergunta o nome dele. Meu Deus, a mina nem tinha se importado em saber o nome dele até agora. It's over. Por coincidência de anime, o nome dele é Quem Tá Com a Cura. Ah, não, chega de fazer essa piada. E tem essa explosão pra dar um efeito dramático. E o episódio acaba. Pausa pra tomar água. O segundo episódio já começa com a Momo indignada que o nome dele é Ken Katakura e ela começa a fazer birra no chão e belas coxas. Daí ela decide que ele não pode mais dizer o próprio nome. Nossa, nem é autoritária, né? E ela ainda escolhe um novo nome pra ele. Agora vamos chamar ele de Okarun. Isso mesmo, vamos, no plural. Vocês não querem contrariar essa doida, não é mesmo? Daí corta pra eles indo pra casa da Momo e o Okarun limpando os óculos dele todo fudido como se fosse adiantar de alguma coisa. E quando o Okarun tenta entrar, começa a acontecer o mesmo que aconteceria comigo se eu botasse os pés numa igreja. Daí a Momo resolve tirar o selo protetor e o Okarun consegue passar. Cagando de medo, mas consegue. Enfim, conversa, papo vai, papo vem, a Momo vai pro quartinho dela, troca de roupa, se distrai, a velha Momo possui o Okarun, ela consegue conter ele de novo. Daí ela pergunta: você ainda tá sem o seu amiguinho aí embaixo? Ela diz que enquanto a velha Turbo estiver com o pau dele, ele vai estar amaldiçoado. Daí o Okarun vai lá, dá um conferes e percebe que o pau dele não tá lá. E ele começou a gritar: cadê meu pau? Cadê meu pau? Daí depois disso eles discutem pra ver de quem foi a culpa dele estar na situação. Depois eles ficam com um papo meio sentimental e se acalmam. Daí eles começam a discutir de novo e só param porque eles escutam um sino. Sino esse que serve pra alertar se tem algum espírito maligno
maligno por perto, porque a gênia da Momo simplesmente tirou a única coisa que protegia a casa de espíritos, não é mesmo? Eles até saem pra tentar colocar de volta, mas literalmente do nada eles ficam presos numa expansão de domínio. E o domínio é tão forte que a Momo começa a ter menstruação nasal e o Okarun começa a ter menstruação nasal. A Momo olha pra cima e... que diabo é isso? Esse bicho que não sei nem descrever já chega dando um socão e eles conseguem escapar no último segundo, porque a Momo deu um mau empurrão no Okarun. Daí corta pra eles correndo do bicho, ou pelo menos tentando, né? E aí tu se pergunta, pô, qual motivo ele tá atrás deles? Entreguem agora os seus genitais. Entendi. Bom, após ouvir isso, a Momo pergunta se ele tem algum pau sobrando. Porque aparentemente espíritos malignos adoram pau. Mas o Okarun diz que aquilo na real é um alien. E ela fica tipo, ué, então por que que o sino de espíritos reagiu a um alien? Daí eles chegam à conclusão de que aliens e espíritos estão de alguma forma conectados. Daí a Momo diz, beleza, mas voltando ao assunto principal, como que a gente vai sobreviver? Eu não consigo usar meus poderes enquanto eu tenho que segurar a sua maldição. Daí o Okarun tem uma ideia genial. Ele diz pra Momo deixar a maldição se manifestar. Melhor. Ele pede pra ela controlar só a mente. Daí ele pode usar os poderes da velha e ainda ficar consciente. E não é que funciona? Um moleque começa a ficar com cabelo branco. E você que é otaku sabe que quando o personagem fica com cabelo branco, né? Daí o alien tenta dar um golpe nele, mas na mesma hora o alien tem os dedos cortados num flash. Nossa, na moral, dá um close nessa cena aqui. Mano, ele ficou com uma aparência muito foda. E esse detalhe na boca me lembra muito a máscara do Kaneki, daquele anime lá, como é que é o nome? Tokyo Guru. Absolutamente cinema. Bom, acho que falei cedo demais, porque o Okarun começa a vomitar sangue e volta à sua forma de nerdola, dizendo que o corpo dele não aguenta o poder e que humanos não podem se mover tão rápido e tal. A Momo observa que o alien faz poses de judô e sugere derrubar ele e fazer encostar a mão no chão pra derrotar ele. Não me convenceu muito não, mas tá bom, né? Daí o Okarun se transforma de novo e ele destrói a perna dele pra dar uma abertura e a Momo derruba ele no chão. O que no fim não adiantou muita coisa, né? Porque no fim o alien fica de pé novamente, espancando a Momo e deixando ela quase inconsciente. Mas ela tá viva e diz que vai derrotar o alien. Daí ela continua sendo espancada. O plano dela era causar profundidade o suficiente pra ficar do lado de fora do Tori. Daí a Momo puxa o Okarun pra ele não ser pego pelo selo e coloca o selo de volta no Tori, matando o alien. A expansão de domínio se desfaz e tá lá os dois abraçadinhos. Olha, no fim sobrou alguma coisa pro Beta, quem diria? Ou não, né? Porque a Momo acaba morrendo e a maldição do Okarun se manifesta. Se você assistiu até aqui, comenta Betinha pra eu saber, beleza? Muito obrigado por me ouvir até aqui e se inscreve.